Boa noite, amigo Santista, né? Se é possível ter uma noite boa depois de um resultado ridículo como esse, ridículo. Mas por uma questão de educação, preciso dar boa noite a vocês. E infelizmente um resultado pavoroso, ridículo. E eu acredito esse resultado aí 100% na conta do nosso técnico, né? Sr. Alex Stivel, o Cuca, não é verdade? Então já vou logo falar de cara aí pra todos vocês aí dessa imprensa, sabe? Essa imprensa baixa, que estão falando aos quatro ventos aí que o Cuca tá tirando leite de pedra. Olha, por mim ele tinha que tirar leite de árvore, de boi, tá? A verdade é essa. Porque é o seguinte, cara. O cara erra demais, o cara mata o time, o cara matou a equipe, tá? No vídeo anterior, de ontem, eu passei uma escalação pra vocês, na qual eu já não concordava com a questão do Soteldo jogando no meio campo, tá? Mas pelo menos tinha o Balieiro pela lateral direita, coisa que ele não fez. Então, rapaziada, eu vou dizer pra vocês o seguinte, que eu consegui ver no primeiro tempo, tá? E já vou dizer pra vocês o seguinte, lucro, tá? Saímos no lucro. Incompetência do Ceará. O Ceará foi incompetente diante de um time patético, diante de um bando. Sabe o que parecia? Aqueles búfalos lá na África, quando vem um ataque dos leões. Que eles fazem, cercam pra lá e pra cá pra poder pegar a vítima mais fraca, tá? O indivíduo mais fraco. Eu acho que o indivíduo mais fraco, no nosso caso, estava no banco. Tô revoltado com esse resultado, tá? O jogo foi patético. O jogo foi patético. O Ceará foi incompetente. Se tivesse um pouquinho mais de competência, teria ganhado a partida e por mais de um gol de diferença. Mas até aí, não tô aqui para falar do Ceará. Eu consegui observar o seguinte, pessoal. Ele conseguiu matar os jogadores, tá? Primeiro tempo, Lucas Braga e Alisson perdidos. Ele não definiu exatamente quem ia fazer aquela função pela lateral direita. Com isso, ele sobrecarregou também o Laércio, que já é limitado, né? Já é um cara de movimentos limitados e precisava ficar fazendo a cobertura toda hora. Ele nunca estava postado dentro da área de um ataque do Ceará, foram poucos, mas aconteceram. Ele precisava estar retornando para sua posição para poder fazer a sua função. Por quê? Porque o Lucas Braga sempre estava chegando atrasado. Quando não era o Lucas Braga, era o Alisson. O Alisson estava perdido em campo, sem ter função, sem ter o que fazer. E ele não definiu essa condição. Ele não definiu isso. Foi nítido e claro que ele não definiu isso, certo? O Ceará não se apercebeu disso, que havia uma avenida, sabe, com um tapete vermelho pela nossa lateral direita ali, não se apercebeu disso, tá? Até os 30 minutos. Com 31 minutos o Ceará percebeu isso e já fez uma jogada. Foi perigosa, tá? Aos 36, se não estou enganado, saiu o gol dos caras. Observem vocês que o Lucas Braga não... Sabe, ele não, se ele tivesse postado na posição dele, ou ele, ou o Alisson, que eu não sei quem o técnico determinou para estar ali, provavelmente o gol não aconteceria. E aí, para ajudar o nosso amigo Luan Pérez, né, subiu como uma bailarina, que ela levanta uma perna e a outra fica no chão. Eu vou citar um exemplo para vocês, gente, de um lance que até na verdade é no segundo tempo, eu vou chegar lá, mas aquele lance onde a bola bateu, desviou e ia entrando no gol. O jogador do Ceará, ele se rasgou todo. Ele quase enfiou a cara no travessão e disputou uma bola com um centroavante de 1,94 m, que é o Bruno, e ganhou limpo na cabeça, tá? E o nosso zagueiro sobe como uma bailarina, com o pé para cima e o outro ficou no chão. Tá entendendo? Então começa por aí. O time entrou perdido. O Pituca fazendo a armação, tá? O Pituca foi responsável por quase todas as armações da equipe. A gente sabe que não é a dele. O Sandri acabou ficando perdido também. Tudo isso culpa do técnico. E mais um detalhe. Observem que, principalmente no primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, toda a saída de bola do Santos era pelo lado mais fraco, pelo lado direito, onde na verdade não é que tinha um jogador fraco, não tinha ninguém. E aí o John soltava no Laércio, que soltava no Alisson. O Alisson não consegue dar um passe de 2 metros. Ele não sabe apoiar. Gente, o Alisson é um jogador como foi feito como o Grêmio, contra o Grêmio. Alisson, você vai entrar
para anular fulano de tal. Ah, seja o Jean-Pierre ou quem for. Aí sim, missão dada, missão cumprida. Ele é esse cara, gente. Ele não é um cara que tem a capacidade de raciocínio. Ele não é um cara que tem uma mobilidade. Ele não é um cara que tem uma inteligência de jogo. Ele ficou perdido em campo. Perdido. E a culpa é de quem? Do treinador. O treinador não observou, por exemplo, que além de ter uma avenida ali a favor dos caras, o nosso time só saía a bola por ali, onde não tinha ninguém. A bola no pé do Laércio, coitado, ele não sabe fazer um passe, gente. Aí eles procuravam o Pituca, e quando o Pituca pega a bola, ele que tentava fazer a armação. Quando a gente chegava na frente, é só o Marinho, só o Marinho. O Soteldo passou o jogo inteiro isolado pelo lado esquerdo. Apesar de o lance ter saído do nosso gol com ele lá pela esquerda, mas não foi na posição que é costumeira dele, onde ele é forte, que é na ponteira mesmo esquerda lá. Então, foi isso no primeiro tempo. Saída de bola totalmente errada, só pelo lado direito. Um Lucas Braga que não apoiou, não defendeu. Não entendi o que ele veio fazer em campo. Não entendi o que ele veio fazer em campo. Na verdade, não estou culpando nenhum jogador. Até no vídeo anterior eu falei que ele vinha fazendo boas atuações, que ele está ganhando um pouco de confiança. Meu Deus, por que ele não entrou com o Balieiro logo na lateral direita? Por que ele não colocou... Quer colocar o Alisson? Então colocasse o Alisson na função dele. Olha, você vai jogar aqui, sabe? Para fazer a contenção e eu vou soltar o Pituca e o Sandri. Tá certo? E o Lucas Braga ficasse na lateral direita. Ou o próprio Balieiro. Entrasse com o Balieiro na lateral direita. Mas não foi isso que ele fez. E aí, tomamos o gol, né? Que já era bola cantada, o gol. Não tinha para onde correr mais. E a gente ficou com o time nessa condição. O que aconteceu? Muito inteligente, demais. Segundo tempo, ele colocou o Balieiro pela lateral direita. Porra, melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Certo? Só que aí o que aconteceu? Ele fez isso, porém ele jogou o Lucas Braga pra frente, tirou a nossa melhor peça pela ponta esquerda, que é o Soteldo. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça desse cara. Já tem inúmeras partidas que o Soteldo não consegue jogar. E ele não está jogando na melhor posição que é a dele, que é a posição característica dele, gente. Aí ele colocou o Soteldo para flutuar. O Soteldo jogando ali meio que solto no meio. Não dá pra ele, não dá, não tem condição. E até às vezes batendo cabeça com o Marinho na ponta direita. Tá certo? E essa bola às vezes vindo de trás, carregada por quem? Pelo Alisson, pelo Laércio, sabe? O que tem um pouquinho mais de qualidade ali é o Luan Pérez. Essa bola vinha carregada por esses caras, certo? Então não tem condição, não vai render futebol, não vai sair, não vai ter qualidade, tá certo? Aí o que aconteceu? Ele matou o Soteldo, beleza. Ele colocou o Alisson em campo sem função. Perdido fora da posição. Então ele matou o Alisson também, né? Aí vem o segundo tempo. O segundo tempo, o que ele fez? Ele matou os caras. E aí ele sacou os caras. Quer dizer, aí você fica pensando, nós terminamos o segundo tempo. Eu fiz uma anotação aqui, ó. A gente terminou o segundo tempo com Arthur Gomes, Bruno Marques, Marinho, Lucas Braga e Lucas Lourenço. Tá? Então aqui já são 4. Não tinha um armador. O que adianta você ter 4 caras, teoricamente, né, incisos, que vão jogar no ataque, se você não tem quem vai municiar esses caras, gente? E o Jean Mota tá no banco. Eu sei que ele não é um craque. Mas hoje mesmo, no vídeo anterior, eu falei que ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista. E ele foi considerado o craque do Campeonato Paulista, jogando bem. Eu não sei até quando ele perdeu o futebol dele, ou ele está completamente desanimado, tá? Me ocorreu um pensamento aqui agora, sinceramente. Até o próprio Sanches, que não vinha numa fase muito boa, já é um cara experiente. E é o seguinte, cara, jogador rodado, ele vê quando o cara tá fazendo caca. Ele vê quando o cara pega a melhor peça que você tem, que é o Soteldo pela ponta esquerda, e coloca ele no meio. Coloca ele na direita. Você tira ele da zona confortável pra quê? Pra dar conforto pro adversário, é isso? Eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender. É. E aí, resumindo, nós terminamos o jogo, pra vocês terem uma ideia, com Jean Mota, que é o meia, que já mostrou alguma coisa.
Ele entrou aos 49 e 19. E ele entrou no lugar de quem? Do Felipe Jonathan, para jogar na lateral esquerda. Na verdade não foi na lateral esquerda, porque no segundo tempo era um bando. Não tinha esquema tático, não tinha nada. Era um bando. O Santo André foi... O Santo André não, desculpa. O Ceará foi incompetente demais. Tá? O Ceará tinha que ter feito mais gols. Tá certo? O time não tinha um padrão tático nenhum. Quero que vocês entendam, gente, que assim, eu não tô... A bandeira aqui tá até de lado. Não é por engano, não. Não é por falta de espaço, não. É de propósito mesmo. É um protesto. A minha vontade era colocar de ponta cabeça. Entendeu? Quero que vocês entendam o seguinte. O pessoal que anda falando aí que ele tá tirando leite de pedra, tá muito enganado. O time não é ruim. O time é mal treinado. Infelizmente. Tá? Vocês têm que entender que é o seguinte. O Santos... Por que o Santos se enrosca com times pequenos? O Santos não tem capacidade de propor o jogo. O Santos é um time reativo. Quando pega times assim, bem armados e times de menor expressão, que não se importam em fazer um jogo diferente como esse, até que nem foi tanto hoje a questão do Ceará. O Ceará jogou aberto, né? Mas soube marcar. Teve mais competência na marcação. Toda vez que o Santos pega um time que sabe fazer isso, e que o Santos precisa criar a jogada, não acontece. O que a gente tem de bom, gente, é a velocidade, a finalização e a fase do Marinho, é a jogada do Soteldo, é isso. Tá? É um arranque às vezes do Caio Jorge, uma bola que ele solta, uma bola do Pituca, é isso. Nós não temos esquema tático. A gente não consegue furar um adversário que não vá deixar a gente fazer isso, que não vá vir para cima e nos dar o contra-ataque. Por que hoje a gente tem tantos resultados negativos dentro da Vila Belmiro? Isso é tão claro como 2 e 2 são 4. Por que a gente joga melhor fora? Porque o pessoal nos agride e aí, em lances fortuitos, a gente faz o gol de contra-ataque. É simples assim. Simples assim. Entendeu? Então eu vejo muitas dificuldades para o jogo contra o Boca lá. Ainda uma pequena esperança que eu tenho é que o jogo primeiro é lá. E vamos pensar que o Boca vai se mandar para cima da gente. E aí a gente vai conseguir encontrar esses espaços por Deus. Porque eu não vejo outra solução. Então, resumindo, para completar, final do segundo tempo a gente acabou. Jogadores que marcavam: Laércio, Luan Pérez e Pituca. Pituca completamente desgastado, porque ele teve que correr o campo inteiro, jogar de lateral, zagueiro e armador. Então assim, era tragédia anunciada. Se o Ceará fosse um pouquinho mais competente, teríamos tomado 1 ou mais 2 gols. Não tomamos por falta de competência do Ceará. Time completamente perdido. Completamente perdido. Conseguiu encontrar o gol no primeiro tempo. Tá certo? Se vocês forem analisar, quem deveria estar naquela bola não era nem o Pituca, seria o Lucas Braga que teria que estar ali, dando aquele apoio. Tudo bem, Pituca chegou lá, ótimo. Mas o problema tá aí, gente. Ele mata os jogadores. Ele tira o jogador de posição. Eu nunca vi isso na minha vida. No momento em que você está para disputar uma partida decisiva, você precisa preparar a sua equipe, você precisa encaixar as peças, e esse era um jogo excelente para isso. Se a gente perdesse jogando bola, mostrando um esquema de tático de jogo, eu ficaria até tranquilo. Mas não, foi um amontoado, gente. Foi um amontoado. E a culpa é exatamente do técnico. Não tem outro culpado. Será que ele não conseguia ver que o Santos não conseguia sair a bola pelo lado esquerdo? O Santos não alternava, ficou só pelo lado direito, onde a gente tinha menor capacidade. Como que vamos comparar uma saída de bola com o Alisson, tá? Ou com o Laércio? Em comparação, por exemplo, a um cara que não é grande coisa, que é o Luan Pérez, mas joga muito melhor, gente. Ele não via. Em alguns momentos o Sandri vinha buscar essa bola, tá? Só que não havia aquela alternância controlada, aquela alternância de caso pensado entre ele e o Pituca. O Pituca correu o campo inteiro jogando mais na parte ofensiva. A gente poderia ter tomado 2, 3 gols ali pelo aquele lado direito da nossa zaga. Nem o Ceará enxergou isso, nem o nosso próprio excelentíssimo Cuca. E aí a gente termina o segundo tempo, né? Ele tira o Caio Jorge. Ele tira o Soteldo. Tá entendendo? E ele coloca o Lucas Lourenço. Tá? Ele coloca o Arthur Gomes.
a personificação da incapacidade, da incompetência e da fraqueza e da ruindade de um jogador. Se é que eu posso chamar ele de jogador. Tá certo? Eu quero que vocês se atentem no lance. Quero que vocês se atentem no lance em que o Marinho bate o escanteio. Que assim, a vitória, ela esconde muita coisa ruim. Mas eu ainda preferia que acontecesse, porque a gente precisa desses pontos, gente. A gente precisava desses pontos. Próximo jogo nosso é com o Boca Juniors. E depois do Boca Juniors vamos enfrentar o São Paulo no Morumbi. E a menos que a gente consiga, por um milagre divino, fazer 2 pelo menos de diferença lá no Boca Juniors, ou de qualquer forma, vamos ter que poupar o time. Nós vamos jogar como contra o São Paulo? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que a gente pode sair, terminar esse ano de uma maneira vexatória? Vai ser vexatório. A gente pode ter uma derrota aí, uma mega derrota pro São Paulo, gente. A gente pode tomar 2 cacetadas numa condição dessa, jogando dessa maneira. A gente pode tomar 2 cacetadas aí fácil, fácil, fácil. Entendeu? Caiu aqui minha eliminação aqui, mas sem problema. Então vejam bem. Eu quero que vocês observem lá o lance do Arthur Gomes, cara. A culpa não é dele. A culpa não é dele, porque se eu pego a chave do meu carro, tá aqui a chave do meu carro, e dou pra minha filha de 8 anos. Vai, filha, dá partida no carro aí, tira da garagem, e ela comete um acidente, ela provoca uma coisa terrível, a culpa é de quem? É dela? Não, é minha. A culpa é minha, que fui irresponsável e incompetente e fiz isso. Então a culpa não é do Arthur Gomes. O Cuca é tão incoerente, que esse rapaz está sendo vetado já não é de hoje. Agora hoje, que precisa resolver uma partida, ele enche o time de atacante como fez contra o Vasco. A partida contra o Vasco foi ridícula, 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 mas eu ainda coloquei na questão da ressaca. E hoje? Hoje não tem o que dizer. A gente terminou com 4 a 5 homens de frente, sem ter ninguém para tocar a bola para esses caras. E o meia estava sentado no banco. Jean Mota estava sentado no banco, gente. Lucas Lourenço até hoje não mostrou a que veio. O Jean Mota, pelo menos, já mostrou alguma coisa. Eu quero que vocês se lembrem que o gol do Laércio contra o Grêmio foi uma jogada dele. E ele teve a qualidade de meter primeiro a bola lá no final da área para um cara na ponta direita. Depois a bola voltou, ele dominou ela no ar e colocou ela na cabeça do Laércio. Então ele tem essa capacidade de fazer isso. O que eu acho que está acontecendo com esse rapaz é porque ele não deve ser cego. Ele está enxergando o que está acontecendo. Você entendeu? É isso que está acontecendo. É isso que está pegando. Então, infelizmente, gente, olha, não quero secar, não quero dizer nada, mas estou bem preocupado com essas partidas contra o Boca Juniors e contra o São Paulo. Bastante preocupado. Tá? E se lembrar que nós vamos ter que visitar o Atlético Mineiro lá também. Então, ratificando mais uma vez, para vocês que estão dizendo que ele está tirando leite de pedra, estão muito enganados. Tá? O que eu acho mais é que o Santos ele tem uma situação com ele que eu não sei o que acontece. Tá? Mas dizer que esse trabalho é bom é mentira. A partida de hoje estava ganha. Ganha. Bastava jogar um pouquinho de bola e ser um pouco inteligente. Tá? Aí para personificar ele coloca essa íngua desse Arthur Gomes. Tá? Aí vocês olhem para mim. Qualquer jogador de pelada. Aqui um jogo de bola no campinho de terra. Tá? No campinho de terra. Qualquer moleque aí ramelento e abrir o peito e meter o peito naquela bola aqui, ó. Fazer um gol de caixa. Vocês observem que não tem um jogador do Ceará perto dele. Não tem disputa com o goleiro, não tem nada. Ele se encolheu, parecendo o Chapolin quando vai tomar uma retada do quase nada lá no seriado do Chapolin. Ele travou os olhos, que quase saiu água, e se encolheu todo, cara. Era só ele abrir o peito e deixar a bola bater pra bola entrar, gente. É inadmissível uma situação como essa. É inadmissível o cara colocar um cara desse em campo, tá? Jean Mota foi artilheiro do Campeonato Paulista passado e foi o craque do campeonato. Será que ele não faria esse gol melhor? É ridículo. Eu me senti envergonhado. Segundo tempo não dá pra comentar nada taticamente. Era um bando. Não tinha nada. Não tem como explicar o que aconteceu no segundo tempo.
Primeiro tempo foi isso. Essa avenida pelo lado direito, jogadores sem função, perdidos em campo, cumprindo ordem do mestre Cuca aí, né? Do mestre Cuca. Entendeu? Pessoal, é o seguinte, é como eu sempre falo aqui, coloco na descrição, cada um tem a sua opinião. Eu já criei esse canal aqui para eu falar o que eu quiser, tá? Se você concordar, beleza. Se você não concordar e for de uma maneira educada, ótimo, a gente vai conversar. Mas eu vou ser franco para vocês, cara. Nós estamos acostumados com coisa grande, tá? Como eu já falei, eu já venho da época da seca, eu já sofri muito. Esse resultado aí, essa colocação, essa condição de estar na semifinal da Libertadores na década de 90, nossa, eu estaria super, hiper feliz. Hoje não. Hoje eu sei que é possível muito mais. E não é difícil, e não é falta de material humano não, tá? Ninguém tá jogando essa coisa toda não. Agora o cara é burro. O cara é fraco. Entendeu? Essa condição que nós estamos hoje na década de 90, eu estaria super feliz, mas hoje não. A realidade é outra. Então vamos parar com essa ilusão, sabe? E quem tiver força, quem tiver... Vamos protestar, não vamos deixar nesse conforto não. Porque tá difícil sim. Nós estamos aí para jogar o jogo aí da nossa vida nessa década, por exemplo. Tá? O Santos está perto de fazer uma marca histórica. Histórica. Entendeu? Mas desse jeito aí não vai conseguir. Não tem comando. Tem jogadores ali que são excelentes. O Marinho é um excelente jogador. Só que ele precisa ter comando. Precisa ter alguém que seja acima dele. É como eu falei no começo do vídeo. Eu não sei nem se essa má fase do Sanches não passa por isso. Não passava por isso agora que ele se machucou, né? Por enxergar tanta incompetência e não aceitar. O jogador ele não é uma peça de xadrez que você coloca ali e ela fica. O jogador ele tem sentimento, o jogador tem raciocínio. Alguns, né? Tem uns que não tem. O Arthur Gomes, por exemplo, eu não sei. Não sei o que se passa. Nem vou falar mais nada sobre esse cara. Entendeu? Quero que vocês observem o lance, peguem o replay e olhem. Que ele se fecha todo. É ridículo. Ridículo. Um moleque de 8, 9 anos faria esse gol muito mais tranquilo do que o que esse cara fez. Tá certo que não justifica porque o time jogou. O time não mereceu nenhum empate. Essa é a verdade. O time não mereceu nenhum empate. Conseguiu, na minha opinião, jogar pior do que jogou contra o Vasco. Tá certo? Então, felizmente, o vídeo de hoje é na tristeza. Tá? Deixe seus comentários aí, deixe suas ideias, deixe seu like, passa pro seu amigo santista aí, entendeu? É como eu falo, não sou profissional, mas eu abro o meu coração e é esse o meu sentimento. Tá? Vamos ter força aí pra suportar essas partidas que vêm pela frente, mas sinceramente, o coração tá apertado, tá? Então é isso, pense nessas coisas que eu falei, se inscrevam aí, deixe seu like. E por hoje é só, pessoal. Muita dor de cabeça e muita ressaca triste dessa vez, né? Boa noite pra vocês.